nessa semana, muitos municípios de Santa Catarina estão relembrando a história da Guerra do Contestado. No século XX, esse conflito foi o que definiu os limites entre Santa Catarina e o Paraná. Em Caçador, um professor de artes vai lançar hoje um livro infantil falando dessa história. Quem traz mais detalhes é a Eduarda Wenzel. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos que nos acompanham em mais uma semana. E aqui na região do Meio-Oeste, a segunda-feira já começa com muitas novidades na área da cultura, porque é marcada a Semana do Contestado. E hoje de noite, a partir das 7 horas da noite, aqui na Câmara Municipal de Caçador, vai acontecer o lançamento de um livro sobre a Guerra do Contestado para as crianças. E aqui comigo está o Gerson, que é professor de artes e autor desse livro, e vai nos contar como surgiu a ideia de contar essa história para o público infantil. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, muito boa tarde. Surgiu da necessidade. Nós temos o Contestado, e nós estamos iniciando a Semana do Contestado, e nós temos o principal evento histórico de Santa Catarina e do Paraná, que aconteceu no início do século XX, que foi a definição dos limites, foi uma guerra que aconteceu, que vitimou milhares de pessoas, que envolveu forças militares e que é quase desconhecido. Pouquíssimas pessoas sabem sobre essa história. Então, motivado tanto para levar essa história para as pessoas, como dar suporte aos professores da rede pública, junto com a Prefeitura Municipal de Caçador, a Câmara Municipal, a Câmara Mirim e o Instituto Federal de Santa Catarina, campus Chapecó, nós estamos criando esse material para ser distribuído gratuitamente para os estudantes de Caçador e ser levado, então, também para a rede pública, de forma que nós possamos valorizar a nossa cultura, a nossa história e os principais acontecimentos aqui de Caçador e região. E o que o seu livro ele tem de diferente, já que é voltado para as crianças? Ele tem mais de 50 ilustrações feitas por mim, onde foi feito um resgate histórico de todos os elementos culturais da população cabocla, população sertaneja. Nós temos a história da fé na nossa região, dos eventos que vão culminar na história do Contestado, além de ser, como eu sou pesquisador do Contestado, tenho um mestrado desenvolvido na área, todas as informações foram todas validadas historicamente. Então, teve uma consultoria dos professores, das universidades, para garantir o máximo de precisão nessas informações. Ao mesmo tempo, trazer um material colorido, fácil acesso e que fosse impresso, para que também as crianças recebam um livro, tenham acesso à leitura, e uma leitura que envolva a sua cidade, a sua região, com personagens, com histórias de pessoas que a maioria aqui já ouviu falar, mas não sabe quem é. Então, quem foi o monge José Maria, quem foi o monge João Maria, quem foi Maria Rosa, Chica Pelega. Então, aqui vai estar explicando tudo. O que eram as cidades santas, o quadro santo, quais foram os principais combates, como que se enrolou o final e como que esse, que é o principal evento da história catarinense, aconteceu justamente nessa região e definiu o que hoje é o meio-oeste e o oeste catarinense. E outra coisa que vai ter envolvendo o Contestado também é uma exposição de algumas artes que você fez ao longo de 15 anos. Como é essa história? Justamente, no convite para fazer esse livro, eu ofereci também, olha, eu tenho muitos desenhos, muitas publicações, muitas viraram capas de livro, tenho pelo menos uns 4, 5 imagens, desenhos meus, em livros, em ilustrações, em trabalhos, inclusive trabalho autoral, que eu estava para o meu mestrado, para minhas pesquisas, e eu resolvi fazer uma coletânea, um apanhado, contando também a história num desenho mais artístico, mais obra de arte, mas envolvendo então o desenho, a aquarela, técnicas diferentes como desenhar com prata. Vai ter uma obra aqui que foi feita inteiramente com prata. Então essa busca também minha como artista
vai estar aqui representada nessa exposição, que vai ficar na Câmara de Vereadores de Caçador até dezembro. E por fim, tudo isso também vai virar um desenho? Como funciona isso? Justamente, com a direção do Rodrigo Maitavite, da Virabequim Studios, lá de Florianópolis, esse material foi transformado num audiovisual, num desenho animado. Também com o propósito de levarmos a história para as escolas, para as pessoas em geral, os curiosos, e nós vamos estar contando uma das histórias mais peculiares que nós temos aqui do Contestado. O dia em que a imagem de São Sebastião foi presa, foi dado voz de prisão para uma imagem do Contestado. E aí, para saber mais sobre essa história, tem que assistir ao desenho animado. Nós vamos disponibilizar depois nas redes sociais. Bom, e o artista, depois da entrevista, fez um desenho especialmente para o Ver Mais. Quem quiser ver, logo mais, após o fim do programa, esse desenho vai estar em nosso Instagram, então você pode acompanhar e, claro, né, entra lá no Instagram e também pesquisa mais sobre esse livro e sobre a história do Contestado, que é muito importante, né?